Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos em nossa casa, né, na Rua Progresso 1190, em nossa sede, iluminando a cada um de nós e nossos familiares e amigos. Fazemos sempre a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 149, todos os dias. E eis eu que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar com o orientador da comunidade e colher-lhe a palavra, a longa distância, através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro, com auxílio do telefone. Escutar um cantor predileto que atua de longe, por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém, na tira de um telegrama. Acompanhar, nas colunas da imprensa, um cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é o mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante, o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. E, ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: Eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Lição 149. Todos os dias. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Boa noite a todos e a todas. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem. Vou ser um pouco breve hoje. Bom, primeira coisa que a gente tem que tentar entender é qual que era o contexto, né, que Mateus cita essa passagem. Foi exatamente, gente, na ressurreição. Então, a gente tem ali a passagem onde o anjo faz o deslocamento da pedra, e aí dá a citação das vestes desse anjo, de vestes brancas, né, alvas, que são as vestes nupciais, essa que a gente vai ter que um dia estar vestindo, né, que corresponde ao nosso processo evolutivo. É a gente estar conectado diretamente com o Pai, por isso essas vestes tão brancas, né? E aí ele pede para anunciar, então, a ressurreição. E Jesus encontra com as mulheres que foram até lá, para que essas mulheres, então, passem para os discípulos para que estejam com ele na Galileia. E o que Jesus pede para os discípulos quando ele encontra? Alguns ainda incrédulos, como muitos de nós, às vezes, a gente fica incrédulo em algumas situações, né? Será que realmente o Pai está me vendo? Será que Jesus está me vendo? Né? São esses levantamentos que eu já vi algumas pessoas colocando. Mas Jesus diz para os discípulos assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda. Ide e ensinai a todas as nações. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Ensinai-as a observar. Porque a gente aprende quando a gente está vendo o exemplo.
Jesus foi o exemplo. Ele mostrou para a gente como fazer. Ele sentiu na carne o que estava acontecendo, como a gente sente também. Então, não é alguém que às vezes a gente está lá no chão de fábrica e as pessoas falam assim, o diretor não sabe de nada porque aqui não está no chão da fábrica. Não, Jesus veio para o chão. Jesus esteve na terra. Jesus experimentou. E Jesus mostrou como fazer. Então, ele mostra para a gente que é para a gente observar tudo aquilo que ele fez, o exemplo dele. A gente seguiu o exemplo dele. E aí ele cita, eis que estou com vocês todos os dias. Ele não falou, eu estou com vocês. Ele falou, estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Então, para sempre. Ele é o nosso governador. Ele não veio por acaso. Ele é o nosso mestre. Né? Bom, essa citação de Emmanuel é uma citação que a gente pode modificar ela em relação ao tempo, né? Porque ele está citando lá o telegrama, ele está citando ali o rádio, ele está citando a televisão, né? Hoje a gente tem formas de se comunicar muito mais avançadas, mas a forma da gente se comunicar com Deus ainda é a mesma, mesmo com todas as tecnologias. Então, quando a gente observa, né? Tá, se eu pegar o meu celular e eu olhar no meu celular, ele me dá onde que eu fui o mês inteiro e quanto eu fiquei em cada lugar. Se o celular da gente mostra onde eu estive o tempo todo, quais pessoas que eu tive, quais foram as minhas reações, e o Pai? E o Criador? O Criador, ele sabe muito mais do que o Google, né? Só que a gente precisa, gente, conectar com o Pai. E muitas vezes nos falta isso, né? E a gente precisa conhecer o nosso Criador. A gente vê em cada flor, em cada pôr do sol, a gente vê o nosso Criador. A gente vê o nosso Criador no outro e na gente mesmo. A gente tem a essência do Criador. E a gente precisa, para a gente conhecer o Criador, a gente também precisa se conhecer. Porque a nossa essência tem Deus em nós. O que a gente precisa é entender essa conexão, né? Tem uma passagem muito bacana no livro Confissões de Santo Agostinho, no capítulo 1, ele fala assim, Deus está no homem e este em Deus. Se Deus está em nós, a gente tem um conceito de certo e errado. A gente tem um conceito de limite. E o que faz com que a gente cresça ou não é quando a consciência nos cobra. É essa consciência que vai nos cobrar também o dia que a gente partir. Não é ninguém apontando o dedo para a gente, é a gente mesmo entendendo. Porque está presente a lei e a justiça divina, ela está em nós. O certo e errado está em nós. A gente precisa entender onde estão os nossos erros para que a gente possa corrigir. E muitas vezes a gente leva a vida, gente, sem parar para pensar. É tudo com tanta informação que a gente não para pensar e se conectar com a gente mesmo, porque às vezes a gente está tão preocupado em excesso de informações que a gente recebe, que a gente não se conecta nem com a gente e nem com o Pai. Até nas nossas orações. Às vezes a gente pensa tanto naquilo que a gente precisa, que a gente esquece de ouvir o que Deus tem para falar por nós. Então, a gente precisa muito disso, a gente precisa desse conhecimento. E no capítulo 2 ele fala assim, ele está conversando com Deus, tá, gente, nesse livro. Ele fala assim, por que nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontra em ti descanso. Então, enquanto a gente não encontrar o nosso caminho de conexão com o Pai, enquanto a gente não fizer essa conexão de forma que a gente aponte a bússola ali no caminho certo, no caminho certeiro, onde a gente vai em direção ao alvo, onde a gente entende onde que a gente está ali em conexão com o Pai, a gente fica perdido. E é esse convite que Emmanuel faz para a gente. É esse convite a palavra de Jesus, quando ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. E aí, o texto termina, né, com essa reflexão. Deus está conosco, Jesus, nosso mestre, está conosco.
Nós temos a essência divina, nós temos quem nos guia, mas qual é a conexão que a gente está fazendo? A gente está conectando realmente com o Pai? A gente está conectando realmente com o nosso mestre? Como que eu estou olhando para mim mesmo? Eu estou olhando para mim só de forma crítica? Só tentando mostrar e apontando os meus erros? Ou eu estou olhando para mim mesmo e tentando entender por que que as coisas que eu faço, elas estão bagunçadas? Por que que as coisas que eu faço não estão dando certo? Por que que eu tenho um monte de repetição de lições sempre iguais? Ou sempre perdendo o emprego, ou sempre ficando doente? Por quê? O que que eu não estou entendendo nesse processo de vida para que as lições tenham que se repetir? Então, às vezes, falta o quê, gente? Falta a gente conectar com o Pai, a gente entender. Se uma lição repete, é porque a gente não aprendeu. Então, quando a gente vai lá buscar ajuda, a gente tem que buscar ajuda, mas a gente tem que falar. Por exemplo, né, gente? Ninguém tem que falar. Mas, assim, Pai, aonde que eu não estou entendendo? Me faz ampliar essa visão para que eu possa compreender melhor a minha vida. E não, às vezes, pedir só, por exemplo, a pessoa está desempregada e vai pedir só um emprego, eu preciso de um emprego, preciso de um emprego, preciso de um emprego. Se tá, pode ser uma passagem de aprendizado. Estou dizendo que todos são, tá, gente? Mas estou dizendo que em alguns momentos, quando a lição repete, pode ser porque a gente não está enxergando muito bem o que está acontecendo. Então, vamos, gente, fazer essa reflexão hoje. Tentar. O Orlando fala muito da meditação. Mas a meditação é essa conexão que a gente faz com a gente e com Deus. Então, vamos tentar tirar 5, 10 minutos do nosso dia, igual o Orlando coloca para a gente, né, nas palestras. Vamos tirar 5, vamos tirar 10. De 24 horas, vamos tirar 10 minutos. Para a gente respirar. Para a gente pensar simplesmente que o ar está entrando por um presente de Deus. E quando esse ar entra e sai, e eu começo a observar a minha pulsação, eu começo a observar o meu coração, eu consigo, então, começar a entender qual é essas conexões que eu faço com o ambiente que eu estou, quando eu começo a esvaziar minha mente de tanta informação desnecessária, aí eu consigo começar a entender e começar a focar na minha própria vida. Porque a gente é bombardeado o tempo todo pelo excesso. Então, ao invés de a gente encher igual esponja de informação, vamos começar a esvaziar. Esvaziar do excesso, mas preencher de Deus. E é esse convite que eu faço para todos nós hoje, inclusive para mim, tá? Então, que a gente possa estar presente na nossa casa, igual o Orlando começou, a gente esteja lá no nosso centro, para quem conhece, que eu acho que quase todos aqui conhecem, que mentalmente a gente esteja lá. Que a gente possa entender que não só estamos naquele ambiente, mas toda a falange unidos para o bem. E que Jesus disse que onde estão dois, em nome dele, ele está presente. Então vamos aproveitar esse momento, junto com a espiritualidade que nos ajuda, vamos nos entregar nas nossas emoções a Deus e ao nosso Mestre Jesus. E pedir para que ele possa iluminar a nossa mente, para que ele possa iluminar o nosso corpo, para que possa curar todas as nossas feridas, para que a gente possa se encher da palavra de Jesus e que a gente possa se encher da nossa conexão com o Pai, trazendo a paz, a serenidade, a sabedoria, o conhecimento livre, leve, que a gente possa trazer apenas os bons pensamentos, que a gente possa conectar cada vez mais com essa espiritualidade linda, que está pronta para nos ajudar, esperando só que a gente alcance a frequência deles, que a gente possa se encher desse momento de bênção e de amor, e espalhar
toda essa emoção, junto com os nossos amigos espirituais, a todos aqueles que precisam dessa energia no planeta. Que possamos ter paz em nossos lares, que possamos cada vez mais trazer luz para todos aqueles que se aproximam de nós. Que a gente bloqueie tudo aquilo que a gente não precisa mais. Jesus, cuide de nossas crianças do Projeto Novo Céu, para que elas possam ser sempre abençoadas, que o trabalho de amor e de caridade naquela casa continue cada vez mais bonito, ampliando cada vez mais a pessoas que estejam prontas a abraçar essa causa. Abençoa também todos os lares com crianças, os asilos, todos aqueles necessitados, moradores de rua. E peço, Jesus, em especial, na noite de hoje, que proteja todos que estão aqui, que possam se entregar, que possam fazer os seus pedidos com serenidade e que possam ter as suas respostas cada vez mais claras, para que possam ter a presença de Jesus e dar o testemunho a cada dia. Obrigada, Mestre, por tudo que tem feito por todos nós. Obrigada, Mestre, por tudo aquilo que me ajudou sem eu sequer pedir. Obrigada, Pai, pela oportunidade da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer tipo de mal, hoje, agora e sempre. Peço aos amigos espirituais que fluidifiquem a água de cada um de nós, nos dando os elementos que necessitamos hoje, para que possamos estar melhor. Gratidão, Jesus.